Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Este vídeo contém a terceira e última parte da resolução das questões de matemática da primeira fase do vestibular Unicamp 2025. Os links para as partes anteriores estão na descrição. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e, sem mais delongas, vamos à resolução. A questão 55 é de geometria plana. O enunciado traz uma figura que mostra um triângulo ABC que contém em seu interior dois quadrados. O enunciado também fala que o segmento GH é lado de um dos quadrados e está contido no segmento AB. O segmento EF, contido no segmento AC, é lado do outro quadrado. Aí o enunciado também diz que a medida do segmento AG é 4 centímetros e a medida do lado GH do quadrado menor mede 3 centímetros. E aí, com base nessas informações, ele pede o comprimento do segmento EF, tá? Que nada mais é do que o lado do quadrado maior. Então, inicialmente, eu vou marcar na figura os valores fornecidos pelo enunciado. Tá? Então está aí marcado o lado do quadrado menor, que é 3, e também a medida do segmento AG, que é 4. Tá? Tudo isso em centímetros. Feito isso, eu vou também aqui colocar um ponto I, que é o que está aí mostrado na figura, que seria um dos vértices do quadrado maior, e vou colocar o ponto J, que é um dos vértices do quadrado menor. Tá? Feito isso, eu vou assinalar na figura, para facilitar, todos os ângulos retos que nós vamos trabalhar. Tá? São os que estão aí assinalados. Eu posso afirmar que todos são ângulos retos porque, pelo enunciado, trata-se de um quadrado. Esse quadrilátero menor aí contido no triângulo ABC. Tá? Bom, e aí feito isso, eu vou começar aqui também a marcar alguns ângulos. Tá? Então eu vou chamar de alfa o ângulo aí do triângulo ABC com vértice A. Tá? Esse ângulo eu vou chamar de alfa. Aí, olhando agora para o triângulo GDA, eu vou chamar de beta o ângulo que tem aí o vértice, que tem como vértice o ponto D, tá? Que está aí também marcado na tela. Bom, feitas essas marcações, eu posso afirmar que o ângulo com vértice D aí no triângulo JED também é alfa, tá? Porque como alfa mais beta é 90 graus, tá? Então, esse ângulo aí, que está assinalado, também é alfa. Eu também posso afirmar, aí pela mesma razão, que o ângulo vértice J no triângulo JED também é beta. Da mesma forma, eu vou chamar aqui também de alfa. Eu também posso afirmar que no triângulo HIJ, o ângulo com vértice J também é alfa. E o ângulo com vértice I no triângulo HIJ é beta. Tá? Essas marcações vão facilitar bastante aqui a resolução, porque a partir daí nós já conseguimos identificar algumas semelhanças de triângulos. Tá? Então, dadas essas marcações, o que eu vou fazer agora é aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo GDA. Tá? Então, aplicando aí o teorema de Pitágoras, nós temos AD ao quadrado é igual a AG ao quadrado mais GD ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é igual a 25. Então, a medida do segmento AD é a raiz de 25, que é 5 centímetros. Tá? Então a gente já tem aí
a medida do segmento AD. Prosseguindo, eu posso utilizar aqui a semelhança entre os triângulos GDA e JED para calcular o valor a medida do segmento JE. Então, dada aí a semelhança dos triângulos, eu tenho que JE sobre 3 é igual a 3 sobre 5. Isolando o JE, a gente tem que JE é igual a 9 quintos. Tá? Usando aqui outra semelhança de triângulos, dessa vez a semelhança entre os triângulos GDA e HIJ, eu posso afirmar a partir daqui, dessa semelhança, que IJ sobre 5 é igual a 3 quartos. Isolando aqui o IJ, tenho que IJ é igual a 15 quartos. 15 sobre 4. Tá? E agora, a gente pode fazer o cálculo aqui do IE, que é o lado do quadrado maior. Esse IE é igual a IJ mais JE, que é igual a 15 quartos mais 9 quintos. E conforme está aparecendo aí o passo a passo na tela, o valor, a medida do IE é 111 sobre 20. Tá? Como aqui o IE é igual a EF, porque nesse caso aqui são lados de um quadrado, eu posso afirmar aqui que EF é igual a IE, que é igual a 111 sobre 20, que é o que está na alternativa B de bola. Tá? Então, essa foi uma questão que eu considerei difícil. Tá? Era uma questão de geometria plana que exigia aí bastante atenção, exigia aí a identificação de vários triângulos semelhantes, utilizando aí uma análise angular. Tá? E feito isso, tinha que usar as semelhanças aí observadas para conseguir chegar no resultado correto. Tá? Essa questão eu considerei como difícil. A questão 56 aborda progressões aritméticas. Seja a n com n natural, que é igual a 1, A2, A3 e assim por diante, uma progressão aritmética de razão R, e seja S1, S2, S3 e assim por diante, a sequência definida por Sn é igual a A1 mais A2 mais A3 assim por diante, até o mais An. Isto é, o seu enésimo termo é a soma dos n primeiros termos da sequência An. Sabendo que 168, 220 e 279 são termos consecutivos da sequência Sn, a razão da progressão aritmética An é. Então, a gente vai ter que fazer o cálculo da razão dessa PA. Tá? Então, aqui, o enunciado não fala qual que é a posição dos termos 168, 220 e 279. Sendo assim, eu vou chamar o 168 de Sn, 220 Sn mais 1, e também vou chamar o 279 de Sn mais 2. Tá? Eu posso chamá-los dessa forma, porque pelo enunciado são 3 termos consecutivos. Tá? Agora, a gente aqui vai ter que pegar algumas sutilezas. Tá? Então, vamos aqui escrever, por exemplo, a sequência Sn, né, que é que está dada aí pelo enunciado. É a soma dos n primeiros termos de uma PA. Tá? Agora, vamos escrever o Sn mais 1. Sn mais 1 é A1 mais A2 mais A3 assim por diante até o mais An e mais An menos 1. Nesse caso, a gente adiciona aqui um termo. E Sn mais 2 é igual a A1 mais A2 mais A3 assim por diante até mais An mais mais 1 mais An mais 2. Ou seja, observando aqui, a gente percebe que o Sn mais 2 é o Sn mais 1 somado com An mais 2. Tá? Então, feito isso, feita essa observação, a gente aqui pode perceber que o Sn mais 1 menos Sn é igual a An mais 1. Tá? Porque se for aqui fazer
a subtração membro a membro, a gente vai perceber que os termos de A1 até AN serão todos cortados, sobrando apenas o AN mais 1. Tá? Ou seja, como o Sn mais 1 é 220 e o Sn é 168, então a gente daqui conclui que a n mais 1 é igual a 220 menos 168, que é igual a 52. Tá? Agora, a gente repete o mesmo procedimento para o Sn mais 2. Tá? Então, pensando dessa mesma forma, a gente vê que Sn mais 2 menos Sn mais 1 é igual ao An mais 2. Tá? E aí, usamos os valores fornecidos, nós então concluímos que o An mais 2 é igual a 279 menos 220, que é igual a 59. Tá? E agora, como a razão de uma progressão aritmética é a diferença entre dois termos consecutivos, a gente aqui pode dizer que o R é igual ao An mais 2 menos An mais 1, que são dois termos consecutivos, né? Que é igual a 59 menos 52, que é igual a 7, ao que está na alternativa B de bola. Tá? Então, essa questão eu considerei difícil. Tá? Aí você teria que dominar os conceitos de progressão aritmética e observar essas sutilezas, tá? Que foram apresentadas ao longo da resolução. Pegar principalmente essa sutileza de que a diferença entre dois termos consecutivos da sequência Sn vai corresponder a um termo da progressão aritmética, tá? Tinha que ficar muito atento a isso para poder chegar na resposta correta. Então, por conta aí desses detalhes, eu considerei essa uma questão difícil. A questão 57 envolve equação do segundo grau. O gráfico de uma parábola de equação y é igual a ax² mais bx mais c passa pelos pontos P igual a 0, menos 4, Q, 2 e menos 1, e M, menos 2 e 5. Feito isso, a questão pergunta o valor do produto de A, B e C. Tá? Então, para fazer essa questão, a primeira coisa que eu vou aqui fazer, eu vou substituir, tá? As coordenadas do ponto P, x igual a 0 e y igual a menos 4, na equação da parábola. Tá? Então, feito isso, a gente encontra que a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c é igual a menos 4. Daqui, nós concluímos que c é igual a menos 4. Então, já encontramos aqui uma das incógnitas. Tá? Agora falta encontrar a e b. Então agora eu vou fazer um procedimento semelhante ao que foi feito com o ponto P. Eu vou agora substituir as coordenadas do ponto Q, que são x igual a 2 e y igual a menos 1, também na equação da parábola. Então vai ficar a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 menos 4 é igual a menos 1. Desenvolvendo, a gente tem que 4a mais 2b igual a 3. Eu chamei essa equação de equação 1. Agora, eu vou substituir as coordenadas do ponto M, x igual a menos 2 e y igual a 5, na equação da parábola novamente. Fazendo isso, a gente tem que a vezes menos 2 ao quadrado, mais b vezes menos 2 menos 4 é igual a 5. Desenvolvendo, nós encontramos 4a menos 2b é igual a 9. Eu vou chamar essa equação de equação 2. Então, essas duas equações formam um sistema de duas equações e duas incógnitas, tá? Que é relativamente tranquilo de resolver. Nesse caso aí, como tem na primeira equação um termo mais 2b e na segunda equação termo menos 2b, eu posso somar as duas para eliminar o b. Tá? Então, somando as equações 1 e 2, a gente encontra que 8a é igual a 9.
tá? Porque aí aqui o membro da esquerda fica 4A mais 4A, que é igual a 8A, e o membro aqui da direita fica 3 mais 9, que é igual a 12, tá? Então, isolando aqui o A, dividindo ambos os membros aqui por 8, a gente encontra A é igual a 12 sobre 8, que simplificando, aqui dá para dividir por 4 o numerador e o denominador, a gente encontra que A é igual a 3 meios, tá? E agora, para encontrar o B, a gente pode substituir aqui o A na equação 1, tá? Fazendo isso, a gente encontra que 4 vezes 3 meios mais 2B é igual a 3. Isolando aqui o B, nós encontramos B é igual a menos 3 meios. Então, nós já aqui conseguimos achar os valores de A, B e C. Agora é só fazer o produto. Então, A vezes B vezes C é igual a 3 meios vezes menos 3 meios vezes menos 4, que dá igual a 9. É o que está na alternativa D de dado, tá? Então, essa questão eu considerei aqui de um nível médio, tá? Porque dava aí algum trabalho para fazer as contas. Era uma questão conceitualmente fácil, que era só substituir valores, mas as contas aqui davam algum trabalho, tá? Que podia até induzir a erro se fosse cometido aí algum deslize aí no meio da resolução, tá? Mas é uma questão aqui de nível médio. A questão 58 é a última questão de matemática aqui da primeira fase da Unicamp 2025. A questão pede para identificar o gráfico que melhor representa a função q de t igual a 20 mais 2 seno de t menos 4 cosseno de t. Para resolver essa questão diretamente, de forma analítica, é necessário simplificar a expressão de q de t de forma a escrevê-la apenas em função de seno ou de cosseno. Fazer essa simplificação é bastante trabalhoso e, mesmo depois de fazer a simplificação, essa expressão simplificada vai precisar também ser analisada para saber qual que vai ser o comportamento em função de t, tá? Então daria muito trabalho fazer essa questão diretamente, ainda mais considerando que essa é uma prova de múltipla escolha, com muitas questões e com pouco tempo para solucionar cada uma delas, tá? Então aqui a melhor saída é resolver de forma indireta, por eliminação, tá? A gente pode fazer isso atribuindo valores aqui para t e ver como que essa função se comporta, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer t igual a zero. Calculando o q de zero, conforme está aparecendo aí na tela, nós encontramos 16, tá? Q de zero é igual a 16. Analisando as alternativas, nós percebemos que apenas nas opções A e B, Q de zero é igual a 16. Então, com isso, nós já eliminamos as opções C e D. Agora, para decidir qual é a opção correta entre A e B, nós podemos atribuir aqui um outro valor para T. Fazendo, por exemplo, t igual a π sobre 2, conforme aparece agora aí na tela, nós encontramos q de π sobre 2 igual a 22. Tá? E aí, olhando a função b, não há nenhum valor de t para o qual q de t seja maior ou igual a 22. Tá? E olhando a opção A, a gente já vê que tem aí alguns valores de t para os quais q de t é maior ou igual a 22. Tá? Então, por essa análise, nós concluímos que a alternativa correta é a A. Tá? Então, essa foi uma questão que eu considerei como difícil, tá? Porque se o candidato aí quisesse fazer diretamente, ia ter muito trabalho e a chance de cometer erros seria muito alta, tá? Teria que pensar nessa forma aí de fazer ela indiretamente, tá? E mesmo aqui também fazendo indiretamente, também tinha que ter bastante atenção, tá? E com isso nós concluímos a resolução comentada das questões de matemática da primeira fase do vestibular Unicamp 2025.
E aí eu vou pedir para você, caso tenha gostado, de deixar aí seu like, se inscrever no canal, tá? Para a gente continuar fazendo vídeos aqui como esse. Então, muito obrigado aí por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!